história em que a igreja estava completamente caída. Houve um tempo na história que a igreja necessitava da intervenção imediata e sobrenatural de Deus. E é disso que nós queremos falar. Quando isto acontece, ou quando a igreja ela está necessitando disso, Deus sempre, ele dá a revelar o seu plano. Não é que Deus tem um plano emergencial para ajudar a igreja, não é isso. Deus faz-se revelar o seu plano, porque nada surpreende Deus, amém? Nada. Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e nada toma a Deus de surpresa. Então Deus, quando a igreja estava nesta situação, Deus já tinha um plano, porque havia corrupção, e quando existe corrupção dentro da igreja, Deus levanta um pastor que é incorruptível. Quando existe profanação dentro da igreja, Deus levanta um líder que é santo. Quando existe ódio na igreja, Deus levanta um líder que ama a igreja. E esse é o contexto que nós chegamos na nossa história do primeiro livro de Samuel. Eu quero que vocês prestem atenção comigo. Vamos ler por enquanto do versículos 1 ao 3 do primeiro capítulo de Samuel. E a palavra de Deus nos vai contar esta manhã a história de duas mulheres que nós queremos usar como duas igrejas representativas nesta manhã. Vamos lá, a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufe. Eucana tinha duas mulheres. Quantas mulheres tinha Eucana? Ana e Penina. Como se chamavam? Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Vamos ficar aí por enquanto. Nós estamos falando de duas mulheres, Ana e Penina. Duas mulheres dentro de uma mesma família. Não podia dar certo, né? Duas mulheres dentro da mesma casa, não poderia dar certo, né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Duas mulheres na mesma casa, dando ordens, não poderia dar certo. E também não deu certo. Nós temos aqui então duas mulheres, Ana e Penina, e que nós queremos usar então como duas igrejas, uma representativa da igreja verdadeira e outra a igreja falsa. Os sacerdotes tinham uma vida imoral neste tempo. Quando se fala de Ofni e Finéias, os irmãos que sabem do que eu estou falando, sabem muito bem que os filhos de Eli, eles estavam completamente corrompidos, e eles estavam completamente usando o ministério deles para o bem comum. Eles estavam completamente usando aquilo que Deus deu a eles, para eles simples e puramente terem um estilo de vida. E quando nós vamos, para entender um pouquinho deste contexto, no capítulo 2 de Samuel, o versículo 12, não vamos ler tudo, mas o versículo 12 ao 17, capítulo 2, versículo 12 ao 17, diz que era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Vejam bem isso aqui. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, e a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. E agora você pode me perguntar, mas como que eles não conheciam a Deus se eles eram sacerdotes de Deus? Como que eles não tinham uma relação com Deus se eles eram os líderes do povo? O sacerdote era aquele que intercedia junto a Deus pelo povo, e hoje continua sendo a mesma coisa, é a função do pastor.
a função do líder é interceder a Deus para o povo. E o versículo 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O capítulo 2 do livro de Samuel, ele nos dá então a razão de Deus para permitir o surgimento dessas duas mulheres na história do povo de Israel. O capítulo 2 nos dá as razões pelas quais, então, Deus levanta esta família para ensinar naquele tempo e para levantar um homem e para levantar uma mulher, e eu quero explicar para vocês hoje como que isso aconteceu. A soberania de Deus está registrada em toda a história do povo de Deus. Nós conversávamos nesta semana, eu conversava com meu irmão Rubens, e ele me dizia, ele estava fazendo um estudo bíblico sobre os reis de Israel, e ele me dizia, é incrível como que o povo, quando era governado por um rei sábio, tudo ia bem para o povo, e quando era governado por um rei que não tinha sabedoria, um homem mau, como que tudo ia mal para o povo. Hoje também não é diferente. A igreja que tem um pastor sábio, ela caminha em vitória. A igreja que tem um homem realmente de Deus, e nós estamos muito familiarizados com esta palavra, com esta frase, homem e mulher de Deus, sim ou não? Estamos muito familiarizados. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. E aqui, nós poderíamos ficar aqui muito tempo para tentar explicar para vocês o que é realmente ser um homem e uma mulher de Deus. Não existe rótulo algum que possa definir um homem e uma mulher de Deus. Pode ser pastor, pode ser dirigente de louvor, pode ser líder dos jovens, pode ter o nome que quiser ter. Mas isto não faz de ninguém homens e mulheres de Deus. E é isto que nós queremos ver nesta manhã. Hoje em dia, a igreja está vivendo também um tempo muito difícil. Nessa semana nós escutamos uma pregação que diz que a igreja está passando por uma das piores gerações de crentes que possa ter dentro de uma igreja. E é muito difícil quando nós vemos isto, porque aqueles que nos acompanham, aqueles que estão em Cristo há muitos anos, sabem muito bem do que nós estamos falando. Nós que viemos de um contexto um pouco diferente do que se está vivendo hoje, nós lembramos de uma igreja no passado, onde nós crescemos nela, onde os nossos pais, onde o meu pai me levava todos os domingos de manhã para estudar a Bíblia na escola dominical, aonde a palavra do meu pai era a lei, aonde a palavra do meu pastor era a lei, aonde a palavra da minha professora na escola era a lei. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde quase que não há lei mais. As leis morais estão ficando cada dia para trás. Agora, o que eu gostaria de deixar claro é que você entenda que Deus, Ele está vendo tudo o que acontece hoje em dia. Igrejas que estão aceitando anteontem, nós estivemos com um pastor amigo nosso que foi levado por Deus a uma denominação canadense, aonde ele participou de uma reunião, aonde esta denominação canadense está já para liberar o documento dizendo que aceita o casamento homossexual e as famílias homossexuais dentro da igreja, e eles poderão inclusive ter cargos de sacerdócio dentro da igreja. Podem aguardar que isto vai ser notícia nos próximos dias. Vai ser notícia nos próximos... E aquele pastor falou comigo e ele chorava comigo. Algum de vocês conhece o pastor Adalto Rezendes, que esteve conosco pregando? Eu estive na casa dele e eu escutei, e o pastor Adalto chorava por isso, ele me mostrava os documentos da reunião que ele participou, e ele falando, pastor, a gente precisa de fazer alguma coisa. Nós temos que nos levantar e temos que ir contra isso, porque igrejas estão aceitando todo tipo de esquemas para crescer. Igrejas estão aceitando todo tipo de sistemas para crescer. Já não existe mais distinção do santo e do profano dentro da igreja. Já não existe mais distinção daquilo que é mundo e daquilo que é realmente igreja. Estão aceitando e validando casamentos homossexuais. Pastores estão enganando o povo
povo, roubando o povo, fazendo do seu ministério um grande negócio, negociando a bênção e trocando bênção por dinheiro com a tal doutrina da prosperidade. Eles levam as pessoas a entregar e a levar muito mais do que poderiam. Preocupados com seus próprios deleites, eles estão mais envolvidos nas doutrinas de prosperidades diabólicas, e quando eu falo doutrina de prosperidade diabólica, porque existe doutrina de prosperidade bíblica. Existe doutrina de prosperidade bíblica. Mas eles estão cada dia mais dentro dessas doutrinas diabólicas, aonde o que mais interessa é o seu bem-estar. Naquele tempo, o plano de Deus foi revelado porque Deus precisava de fazer alguma coisa. E nós vemos no versículo 26. No versículo 26, nós vemos qual era o plano de Deus. Qual era o plano de Deus para aquele tempo? O versículo 26 diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Nós precisamos de abrir os olhos para discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. A igreja precisa de abrir os olhos para ter o entendimento de saber ou de discernir os espíritos. Porque o espírito que governa no mundo não pode governar na igreja. O espírito que governa nas trevas não pode governar na luz. E nós temos que nos levantar como igreja para dizer que nós temos algo a dizer. E Samuel foi essa pessoa. E o versículo 4, depois nos diz: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Vejam bem que os filhos de Penina não aparecem seus nomes registrados na Bíblia. Os filhos de Penina. Ninguém sabe quem foram. Ninguém sabe os seus nomes. Não tem importância alguma. Os filhos e aqueles que são gerados na igreja falsa, eles não importam para Deus. Eles não têm nenhum contexto na Bíblia. Eles não têm nenhuma história registrada. Por quê? Porque eles eram filhos naturais, gerados simples e puramente pelo prazer de Eucana e Penina. Não existia amor. Por isso, Eucana, ele gerava filhos sem amor para Penina. Sacerdotes assim, eles tiram a glória de Deus. Estes sacerdotes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, depois da morte deles, quando as suas esposas passaram pelo momento da notícia da morte deles, a própria esposa de um deles, ela gritou: se foi a glória de Deus. A glória de Deus, ela não está com esses sacerdotes. A glória de Deus não está com esses pastores. A glória de Deus não ocupa o lugar aonde está sendo profanado. O pecado, a comercialização, a contaminação tem levado a glória de Deus da igreja. Tem levado a glória de Deus da igreja, irmãos. E a glória de Deus se vai, porque a glória de Deus não vai habitar aí. E a gente tem que se levantar para dizer alguma coisa. O plano de Deus é perfeito, amém? O plano de Deus é perfeito. Capítulo 1, versículo 5 diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Aqui está a revelação de Deus para nós nesta manhã. Aqui está a revelação de Deus para nós nesta manhã. A Ana, ele dava quantas vezes mais? 2 vezes mais. Por quê? Porque ele amava a Ana. Ele amava a Ana. Na história de esterilidade do povo de Israel, nós vemos mulheres, e pelo menos poderíamos falar hoje de 3 mulheres, mas isto é outra pregação. Mas nós poderíamos falar pelo menos de 3 mulheres que eram estéreis. Estéreis, tá bom? Podemos falar pelo menos de 3 mulheres: Sara, Raquel
e Ana. A atitude destas mulheres diante da sua esterilidade. Sara se desesperou e tentou adiantar os planos de Deus. Lembram disso? Raquel, o marido de Raquel, Isaac, pagou um preço de 20 anos de oração. A Bíblia diz que ele começou a orar quando tinha 40 anos e foi atendido a sua bênção quando ele tinha 60. Ele orou 20 anos para que pudesse ter o filho. Ele orou 20 anos para que ela pudesse gerar. 20 anos! Fala assim, poxa, é tempo pra caramba, 20 anos. 20 anos orando por uma causa é muito tempo. Mas a igreja verdadeira, ela paga o preço da oração. A igreja verdadeira, ela entende que quando a madre está fechada, porque Deus fechou, ela só pode ser aberta porque Deus vai abrir. A madre fechada porque Deus fechou, não será aberta por inseminação artificial. A madre fechada que Deus fechou, e se Deus fechou, só Ele pode abrir, e a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai seguir tocando em porta que Deus não quer que se abra, e a gente vai tentar arrombar essas portas à força. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela entendeu que a madre estava fechada, porque Deus havia fechado. A igreja falsa, ela vai por atalhos. A igreja falsa não paga o preço. A igreja verdadeira, ela paga o preço que for. Não importa se eu estou orando, irmã Sandra, 5 anos, 1 ano, 2 anos pela minha filha. Se tiver de orar 20, a gente vai orar. Amém? A gente vai orar. Porque esse é o preço que é preciso pagar. Se tiver que jejuar, a gente vai jejuar. Se tiver que adorar, a gente vai. Esse é o preço. A gente não vai por atalhos. Mas a filha virá. A filha virá. E nós nos alegraremos com isso. A palavra de Deus é muito clara. E essas 3 mulheres, nós aprendemos muito com elas. O que é que fez Ana então? Ana, ela mesmo confiou em Deus. E ela pagou o preço para receber a sua bênção. A igreja que quer gerar filhos para Deus tem que entender que ela tem que pagar esse preço. Tem que entender. Não podemos entrar em esquemas para crescimento da igreja. Não podemos entrar em sistemas para crescimento da igreja, porque teremos uma igreja inchada e não crescida. Nós queremos uma igreja que cresce, mas que cresce à maneira de Deus. Podemos, uma igreja aonde nós falamos, e pastor Carlos, ele falava isso aqui um dos dias que ele estava pregando, ele falava isso, que a igreja precisa de aguentar a palavra. A igreja precisa de aguentar a palavra. Se alguém vem e não aguenta a palavra, essa pessoa vai ter que ir, mas quem fica aqui, ou quem fica na igreja verdadeira, tem que aguentar a palavra. E a palavra é a verdade. A igreja verdadeira pode parecer que está esquecida, mas não está. Quando Deus fecha o ventre, ele só tem um caminho: oração, jejum, clamor, adoração, e a lista é grande. A lista é grande. Quando Deus fecha o ventre, ele só tem um caminho. Qual foi o esquema de Ana? Versículos 9 e 10 nos dizem. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual foi o esquema de Ana? Qual foi o sistema de Ana? Ana não procurou atalhos, Ana não cometeu esse tipo de erros. Ana, ela simples e puramente entendia que ela representa para nós uma igreja verdadeira que tem uma rota a seguir. Uma rota a seguir, um caminho a seguir. E este caminho que a gente tem para seguir, o diabo pode querer que a gente não vai, mas a gente vai. O diabo pode querer impedir, mas ele não sabe que a gente é teimoso pra caramba. A gente é teimoso pra caramba. E a gente vai continuar indo nessa direção. A gente não vai buscar atalho. Mas a igreja falsa, ela não entende isso. E a igreja falsa, quando ela vê a igreja verdadeira orando e buscando de Deus, ela fala que a gente é louco e que a gente está ébrio. Versículos 12 ao 16.
E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. A igreja verdadeira, ela sabe que no momento íntimo dela com Deus, Deus está ouvindo a sua voz. Deus está ouvindo a sua voz. Os maiores avivamentos da nossa história não começaram com grandes movimentos de gritaria, mas começaram dentro de quartos fechados, com homens e mulheres, pagando preço de oração pela sua igreja. Os maiores avivamentos da história. Você pode falar do movimento de Azusa Street, que foi um movimento incrível, mas você pode ter certeza que ele começou com um homem que buscou a Deus. Então é assim que funciona, e a palavra de Deus, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A igreja falsa não sabe o que é isso. A igreja falsa não conhece esse tipo de petição. A igreja falsa não conhece esse tipo de preço. A igreja falsa, quando ela vê a igreja verdadeira orando desta maneira, buscando a Deus, jejuando a Deus e não entrando nos esquemas, a igreja falsa fala que a gente está louco. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. E o versículo 16, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O que a igreja falsa às vezes não entende é que Deus não trabalha com estética. Sabe, a estética fala do exterior. E eu nem tenho nada contra a estética, tá bom? Mas a estética não fala o que está dentro. A estética não tem como visualizar o que está dentro. Você está vendo esse irmão, essa irmã bonitinha que está do teu lado? Está vendo aí? Dá uma olhadinha para o seu irmão aí do lado, para você ver, olha aí. Sorrindo, agradável, é ou não é? Cheirosos. Mas você nunca sabe se dentro do coração dessa pessoa tem uma ferida aberta que pode até mesmo estar tramando mal. Por quê? Porque está dentro. A estética não sabe disso, a estética não pode ter essa revelação. Por quê? A estética, a igreja falsa deve entender que Deus não trabalha com estética, sabe por quê? Porque estética não é prioridade de Deus. Estética não é prioridade de Deus. Ele vê o coração antes de olhar para a aparência. A igreja falsa se conforma e toma a forma do mundo. A igreja verdadeira, ela não se conforma e ela não toma a forma do mundo. Enquanto a igreja falsa busca os perfis de Ófine e Finéias, a igreja verdadeira busca os perfis de Samuel. É completamente diferente. Enquanto a igreja falsa quer gerar sem dor, a igreja verdadeira, ela entende e ela não foge da dor do parto. A dor do parto dói, e as mulheres sabem do que eu estou falando. A dor do parto dói, e as mulheres sabem do que está falando. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 19, ele falando dessa dor do parto, ele falava, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto a dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa é a dor do parto. Mas de que Paulo está falando? Que dor é esta que Paulo está falando? De novo eu volto a sentir a dor do parto. Cristo precisa ser formado no caráter da igreja verdadeira, de uma maneira que a gente possa ver Cristo dentro desta igreja, e era isso que Paulo falava. Mas de que dor é essa que Paulo falava? Porque a mulher na dor do parto, ela tem uma vez, ela já não pode mais sentir a dor do parto pelo mesmo filho. Pode sentir a dor do parto novamente, mas para outro filho.
Agora, Paulo está falando de uma dor de parto que se sente novamente. Que dor de parto é essa? É a dor do parto da geração de filho e depois a dor da geração do caráter do filho. O filho, para ser gerado no seu caráter e ser formado no seu caráter, ele gera muita lágrima na vida de uma mãe. Muita lágrima na vida de uma mãe. E nós não queremos ter filhos formados. A igreja falsa quer ter filho pronto. Que venham todos. A igreja verdadeira, ela paga o preço e forma filhos. Ela forma pessoas. Ela forma crentes. Porque ela não tem medo dessa dor. Filho sendo formado, e eu vejo a minha filha lá em casa, porque a gente tem baby na casa, né? Meu filho, minha nora, e alguns aí sabem do que eu estou falando, né? Filho faz você acordar durante a noite e atrapalha o seu sono. Filho faz você mudar completamente o que você estava programando para fazer algo que você nem queria fazer naquele momento. Dói formar filho, dói formar o caráter de filho, mas se a gente trabalhar na formação do caráter destes filhos, nós amanhã teremos uma igreja caminhando na verdade. Se nós quisermos de verdade investir o nosso tempo no caráter desse filho, então nós entenderemos aquilo que Paulo estava falando em Gálatas 4,19. Que tipo de crente nós estamos formando? Que tipo de criança está crescendo dentro das nossas igrejas? Que tipo de jovens nós estamos formando? Que tipo de casais nós estamos formando? Quem são as famílias que estão sendo formadas dentro das nossas igrejas? Penina, a igreja falsa, gera filho do seu próprio prazer. E ainda se gaba disto. Gera um filho do seu próprio prazer e ainda se gaba disso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 diz: e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A igreja falsa cresce rápido e ainda diz: a gente está crescendo muito mais rápido. Está vendo os nossos sistemas? Está vendo os nossos esquemas? Está vendo o nosso sistema? Está funcionando. A gente está se multiplicando a cada dia. Os resultados, podem saber que vocês vão ver. Líderes corruptos e corruptores. Divisões dentro de igrejas. Famílias completamente desfaceladas e completamente cheia de feridas. Jovens fornicários. E é muito triste isto. E líderes. Deus não trabalha com a igreja falsa. Deus não vai trabalhar com a igreja falsa. Deus não vai entrar em nenhum sistema de penina. Deus quer fazer algo certo. Ele não trabalha. Deus poderia ter trabalhado com Penina, sim ou não? Deus poderia, Penina já tinha filhos, né? Penina já tinha filhos, já estavam os filhos ali. Não, eu levanto alguém da família de Penina e conserto a minha igreja. Eu levanto alguém da família de Penina e tudo está bem, mas Deus não fez assim. Deus preferiu gerar a pessoa que iria. Deus preferiu gerar. Versículos 9. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não parar navalha. Pergunta: quem gera assim, gera para quem? Para Deus. E quando nós geramos para Deus, quando nós fazemos um voto para Deus, nós prometemos a Deus, então nós precisamos de pagar o voto, e Ana sabia disso. Se ela queria gerar para Deus, o filho seria para Deus. A igreja falsa foge da aflição. A igreja falsa não quer aflição. A igreja fala que crente nem tem que sofrer. Crente nem precisa de sofrer. Se está sofrendo, eles falam que nem é crente. Graças a Deus que a gente não é crente, né? A igreja falsa foge.
E aqui está, digamos, a nossa conclusão para tudo isso. O que é gerado na igreja verdadeira é para Deus e, portanto, pertence a Deus. Porque foi gerado para Ele. É dele. Não queira tomar de volta para você, mães. Não queiram tomar de volta para vocês, pais, porque é de Deus. Ana não quis reter nada, porque ela sabia que ela tinha gerado para Deus. Ana talvez não sabia do que Deus estava fazendo na história do povo de Israel.